Ontem à noite disputou-se na Pedreira o grande derby minhoto entre o Sporting Clube de Braga e o Vitória Sport Clube, num jogo muito bem disputado, mas nem sempre primou pelaquela qualidade que o adepto gosta de ver em ambas as equipas, mas a vitória sorriu para os pupilos de Abel. Os jogadores do Sporting Clube de Braga conseguiram os 3 pontos muito importantes para a sua caminhada e seus objetivos nesta Liga NOS. Ao Vitória, mais uma derrota. Pedro Martins não começou muito bem este início de temporada, mas certamente que no futuro irá corrigir muitos erros que o Vitória ontem colocou dentro de campo frente a um Braga que, na minha opinião, mereceu esta vitória. Nesta análise, ao contrário daquilo que vocês estão habituados, vou analisar as duas equipas, vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique muito longo. Por parte do Braga, alinharam o seguinte 11: Mateus na baliza, lado direito tivemos Marcelo Goiano, lado esquerdo Nuno Sequeira, dupla de centrais com Raul Silva e Rosites, depois uma linha de 4 médios com Esgaio à direita, João Carlos Teixeira à esquerda e no meio Danilo e Vukcevic. Na frente tivemos Paulinho ao lado de Assa, em que Paulinho se movimentava muito bem e já vamos falar nisso mais à frente neste vídeo. Por parte do Vitória, Pedro Martins colocou este seguinte 11: Douglas na baliza, no lado direito Vítor Garcia, lado esquerdo Conan, dupla de centrais com Jobal e Pedro Henrique, depois à frente uma dupla de pivôs defensivos, Celis e Wakazo. No corredor central, à frente dessa dupla de pivôs defensivos, tivemos Hurtado, na direita Rincón, na esquerda Rafinha e na frente Estupinã. Vou falar sobre estas duas equipas, como é que as equipas se comportaram dentro de campo no processo com e sem bola. Partindo de trás para a frente, falando primeiro na equipa da casa, o Sporting Clube de Braga tinha sempre a sua primeira fase de construção, quando os centrais abriam Raul Silva e Rosites, e era Danilo que descia no seu corredor central para fazer aquela linha de 3. Depois os laterais projetavam-se, tanto o Marcelo Goiano como o Nuno Sequeira, e depois Vukcevic ficava naquela parte mais central à procura das entrelinhas e receber a bola. Portanto, Danilo descia, os centrais abriam, os laterais se projetavam e no meio Vukcevic era o primeiro homem a tentar receber a bola para dar início à sua segunda fase. A bola, quando passava para a segunda fase, os comportamentos dos corredores laterais eram idênticos. Do lado esquerdo era Nuno Sequeira que fazia a investida no seu corredor mais à esquerda, quando João Carlos Teixeira procurava movimentos mais interiores. João Carlos Teixeira procurava mais o centro para dar linhas de passe, para criar superioridade numérica e para libertar o corredor a Nuno Sequeira através da sua velocidade, profundidade, verticalidade e a explorar a organização defensiva do Vitória. Na frente, Assa e Paulinho muito bem posicionados, aliás foi uma dupla que funcionou na perfeição durante o primeiro tempo, e depois reparem que Vukcevic era o pivô defensivo mais à esquerda que depois dava o apoio. Nem sempre Sequeira subia no corredor e a depender daquilo que o jogo solicitava para a dinâmica do Braga no corredor lateral mais à esquerda, era depois João Carlos Teixeira que dava a largura à frente de ataque da equipa do Sporting Clube de Braga. Atrás ficava Sequeira, na frente dando a largura João Carlos Teixeira e mais uma vez Paulinho a fletir um pouco para o lado, o posicionamento da bola, e Assa mais no coração da área. Aqui há um desfalque aqui no meio campo em que Vukcevic deveria estar também mais presente, e há um espaço ali no meio campo a ser
explorado. Portanto, do lado contrário era exatamente igual, era depois Goiano que dava a profundidade no corredor, quando depois Esgaio jogava numa parte mais interior do relvado, ou então era Esgaio que dava a largura e depois Goiano dava um apoio mais atrasado. A dupla de médios centros do Braga, Danilo e Vukcevic, andavam sempre no corredor central, não havia grande dinâmica para os médios do Sporting Clube Braga, muito bem posicionados, sempre a bascular no sentido da bola. Peça fundamental neste Braga, na minha opinião, foi Paulinho. Paulinho era aquele jogador que dava o equilíbrio ao meio-campo do Braga sem bola e depois era aquele jogador virtuoso, aquele jogador que se movimentava muito bem num processo com bola. E o que é que acontecia? Nesta imagem vocês podem ver que Danilo e Vukcevic estão muito bem posicionados e depois era Paulinho que descia no seu corredor, saía da sua posição e formava um trio no meio-campo, se é que lhe posso chamar um trio, com Danilo, Vukcevic e Paulinho. Paulinho muito inteligente nas suas movimentações, era um jogador que utilizava muita verticalidade no sentido de descer para receber bola e criar aquele desequilíbrio que o Vitória tentava manter com o Celis e o Alcazó, e esta liberdade que Paulinho tinha dentro do campo realmente fez com que na primeira parte houvesse um desequilíbrio muito grande. Hassan era o jogador mais na frente do Braga e Hassan optava pela horizontalidade, ou seja, os movimentos era de dentro para fora, na horizontal, enquanto o Paulinho fazia os movimentos na vertical, vir buscar jogo e depois apoiar Hassan. Hassan aqui está já no lado esquerdo, reparem que Hassan deu a largura à frente de ataque do Sporting Clube de Braga, Sequeira mais recuado, ou seja, Hassan vai invadir a zona de João Carlos Teixeira e reparem onde é que está João Carlos Teixeira, está na zona de Hassan. Permuta de posicionamento em que Hassan vai usar a sua característica para aparecer no corredor lateral e depois o jogador dessa zona vai sair para ocupar o posicionamento de Hassan. O Braga jogou assim, foi esta estrutura de um 4-4-2 com esta dinâmica que eu vos falei, e depois um Braga sem bola defendia sempre numa estrutura também de 4-4-2. Era uma equipa que ia pressionando mais na primeira parte do que na segunda, em que os dois jogadores da frente, Hassan e Paulinho, eram os primeiros a defenderem, e depois havia uma linha de 4 com Esgaio e João Carlos Teixeira que desciam nos seus corredores e formavam a linha com Vukcevic e Danilo. Aqui Danilo está fora da posição porque foi pressionar o terceiro homem do Vitória, e então a equipa do Braga, o jogador mais próximo, fazia a pressão ao portador da bola desta equipa. Mais tarde, eu depois ia falando, e como eu estou a analisar as duas equipas é um pouco diferente, então vou já mostrar as imagens e depois falo sobre o jogo. Mais tarde há uma substituição que aos 71 minutos em que o Abel tira Hassan e coloca Fran Sérgio. Aqui foi a chave. Aos 71 minutos é aqui que o Braga ganha o jogo. Porquê? Porque Hassan sai e Abel coloca Fran Sérgio, passam para um 4-3-3. Tiram avançado e vai meter Fran Sérgio. Paulinho fica na frente, sozinho, e na imagem podem ver que Fran Sérgio vai atuar à frente dos dois médios centros, Danilo e Vukcevic. Portanto, o Braga veio reforçar, ou o Abel quis reforçar este meio campo. Porquê? Porque estávamos a 72 minutos, 73 minutos de jogo, o Braga estava a vencer, e então foi a partir deste momento que o Braga conseguiu consolidar este meio campo e trazer sempre a superioridade numérica frente à equipa do Vitória. No que diz respeito à equipa de Pedro Martins, falamos do Braga no processo com e sem bola, falamos que a chave primeiro teve em Paulinho e depois com esta substituição aos 71 minutos, Abel foi muito inteligente e acho que aqui fechou as portas ao resultado, ficando 2-1. Por parte
de Pedro Martins do Vitória num jogo que não foi muito bem conseguido, um jogo muito partido, um jogo de bola mais aéreas, mais enfiadas na frente, um futebol mais direto, e o Vitória não conseguiu se encontrar, apenas com a aparência de jogadores como os extremos que conseguiram aparecer no momento em que Rafinha faz o golo. Então o Vitória sempre à espera de que os seus jogadores da frente fizessem a diferença, mas o Braga coletivamente foi melhor. O Vitória tinha sempre uma primeira fase de construção idêntica ao do Sporting Clube Braga, quando depois os centrais abriam Jubal e Pedro Henrique, e era Celis o elemento do meio campo que descia para fazer aquela linha de 3. O que é que acontecia? Os laterais projetavam-se não muito, ou seja, subiam um pouco no terreno, mantendo as suas posições, e depois o Akazo, que era o segundo pivô defensivo, tentava trabalhar entre linhas à procura de dar uma linha de passe para que o Vitória conseguisse iniciar a sua segunda fase. Aqui de um lado temos Rafinha, do outro lado temos Rincón, um pouco mais dentro, para quê? Para criar também a superioridade no meio campo. De destacar é que Celis descia no seu corredor e Rafinha depois atuava naquele sentido de entre linhas à procura da bola para iniciar a sua segunda fase. Os comportamentos da segunda fase, quando o Vitória passava para a sua segunda fase no meio campo já do Sporting Clube Braga, também os comportamentos nos corredores laterais eram iguais tanto do lado esquerdo como do lado direito. Trago alguns exemplos do lado esquerdo em que a forma e a dinâmica do lado direito é exatamente igual. Portanto, havia situações em que o jogo solicitava que Rafinha jogasse mais dentro, jogasse no corredor interior. Para quê? Para soltar o corredor a Kona. Kona é um jogador muito ofensivo, é rápido, tem uma boa velocidade e conseguia sempre muito bem explorar o corredor mais à esquerda. Rafinha mais dentro, a dar uma linha de passe, a criar superioridade numérica, e depois mais recuado Celis e o Akazo muito bem posicionados. Hurtado nesta imagem colava-se muito a Estupiñán. Na minha opinião pessoal, Hurtado tem sempre que funcionar numa posição mais recuada e entre linhas. Para quê? Para desequilibrar o processo da organização defensiva do Braga, mas em muitos casos Hurtado, numa primeira parte muito apagada, colava-se muito ao ponta de lança Estupiñán. E depois é aquilo que eu tento dizer, dependendo daquilo que o jogo dava à equipa do Vitória, as rotinas identificadas, ou seja, nem sempre era Konan que explorava o corredor mais à esquerda, e era Rafinha depois que dava a largura à frente de ataque do Vitória, mais pelo lado esquerdo. Rafinha mais à frente, colado à linha lateral. Konan está com posse de bola, está num setor mais recuado. Reparem que Celis e o Akazo sempre muito juntos, os pivôs defensivos, e sempre na basculação, dependendo do posicionamento da bola. Mas aqui realçar que Rafinha era o elemento que dava aquele caudal ofensivo mais à esquerda. Do lado direito era exatamente igual. Rincón, ou então na segunda parte, o Weldon, que acabou por entrar no início do segundo tempo. Rincón procurava movimentos interiores para a subida, as investidas de Vítor Garcia, ou então era o próprio Rincón que dava a largura à frente de ataque mais à direita do Vitória, e depois Vítor Garcia fazia uma situação posicional mais recuado. E era aqui que Hurtado deveria ser um jogador com extrema importância na basculação, no sentido da bola sempre a apoiar o portador da bola. E reparem que, saindo dos corredores laterais, falando já no corredor central, bem visível nesta imagem que os pivôs defensivos também muito bem posicionados, Celis e o Akazo, e vai aparecer aqui Hurtado, ou seja, Hurtado a trabalhar naquele jogo entre linhas à procura de soluções, criando linhas de passe, e então mais no corredor lateral. Aqui questiono-me porque é que Hurtado no corredor central sempre com bons comportamentos, mas depois a bola quando ia para os corredores laterais, Hurtado não conseguia ser consistente.
E porque é que não conseguia ser consistente? Eu trago aqui uma imagem em que no corredor central Hurtado foi peça fundamental nas manobras atacantes do Vitória, e no que toca aos corredores laterais chegava sempre muito atrasado para dar o apoio não só aos laterais direito e esquerdo, como também aos extremos. Nesta parte fundamental do meio campo, vejam esta imagem que o Hurtado vai receber muito bem a bola entre linhas. Aqui o Vitória partia para uma organização ofensiva num puro contra-ataque, e reparem que o Hurtado vai receber a bola nas costas de Danilo e Vukcevic, e reparem que Rafinha aqui já estava numa posição em que o Weldon já tinha entrado na partida. Rafinha neste caso estava mais à direita, o Weldon mais à esquerda, e Estupinan num processo muito atrasado ao lado quase de Hurtado. Mas aqui realçar que Hurtado no corredor central funcionou às mil maravilhas. Quando a bola chegava aos corredores laterais, Hurtado era mais lento no apoio aos extremos ou então aos laterais do Vitória. Portanto, o Vitória, a dinâmica dos corredores era sempre feita através dos laterais e dos extremos. Estupinan muito mais centralizado, a tentar desgastar a linha defensiva do Braga, muito desapoiado em grandes momentos da partida, e depois Hurtado muito bem no corredor central, mas depois não dava consistência e apoio aos corredores laterais. Mais atrás, Celis e o Akazo são dois pivôs defensivos que têm grande dificuldade em construir, mas posicionalmente fizeram um trabalho perfeito. Depois o Vitória sem bola, também já é conhecida a forma de como em estrutura defende. O Vitória apostava num 4-4-2, enquanto a estrutura inicial era o 4-2-3-1, quando defendia sem bola era um 4-4-2. Quem ficava na frente? Estupinan e Hurtado. Hurtado subia um pouco no terreno e ajudava no processo defensivo mais à frente no terreno, e depois Rafinha e Rincón desciam nos seus corredores laterais para formar aquela linha de 4 no meio campo. Os blocos estão minimamente reduzidos, está a uma distância aceitável, linha de 4 defesas, linha de 4 médios, e na frente dois jogadores, Hurtado e Estupinan. Portanto, o Vitória foi assim que se apresentou ontem no estádio da Pedreira AXA do Sporting Clube de Braga. O Braga também já vos expliquei a forma de como jogou. Acho que o jogo foi muito bem disputado, foi agressivo, foi viril no bom sentido, mas a qualidade não foi aquela que eu estava à espera. Muito mais por parte do Vitória. Foi um jogo em que a dinâmica esteve pouco ativa, o Vitória abusou do futebol direto, e na primeira parte teve grande dificuldade em suster as investidas do Braga pelos corredores laterais. Isgai na direita e na esquerda tivemos João Carlos Teixeira, foram um quebra-cabeças para este Vitória, que teve grande dificuldade em anular as investidas pelos corredores. Paulinho também foi uma peça fundamental na estrutura de Abel, sempre através das suas movimentações quando descia para vir buscar jogo, e o Vitória não conseguiu anular essas investidas. Até que aos 22 minutos ao golo do Braga, um cruzamento com o pé direito de Sequeira do lateral do Braga, e depois vejam a movimentação de Paulinho, que vai se antecipar a Conan e de cabeça faz um grande golo para o Braga. Este foi o primeiro golo partindo do lado esquerdo, um cruzamento do lateral Sequeira, e depois o Vitória aos 36 minutos vai fazer o golo do empate. E então aqui é um contra-ataque do Vitória, excelente passe de Hurtado. Vejam que o Hurtado no corredor central fazia aqueles passos de ruptura, é um passe que rasga toda a linha defensiva do Sporting Clube Braga. Rafinha recepciona, vai para cima de Rosic, dá um toque ao lado, remate com o pé esquerdo cruzado e vai bater Douglas. O Vitória faz o empate, ou seja, não digo que o Vitória não merecia o golo, mas por tudo aquilo que o Braga estava a fazer na primeira parte, o Braga estava a merecer 1-0. Vitória, e aqui o futebol não há explicações para isso, Vitória muito bem, faz o contra-ataque e Rafinha vai fazer o golo do empate. Mas os problemas do Vitória continuavam na primeira parte, até que mais um cruzamento
mais uma bola a partir do corredor lateral, há cruzamento de Esgaio, o primeiro golo foi do lado esquerdo, o segundo golo vai pelo lado direito, há um cruzamento de Esgaio e depois Hassan dentro da área para mais um gol do Braga, cabeceamento do ponta-lança Hassan e o Braga faz o 2-1. Vejam que os golos do Braga foram através dos corredores laterais, muita dificuldade na marcação, não só zonal como também individual, ou seja, tanto Esgaio como o João Carlos Teixeira mereciam uma marcação mais apertada, mais junto do seu adversário, e o jogo chega ao intervalo por 0-0. Na segunda parte, o Vitória corrige essa situação, reparem que João Carlos Teixeira desapareceu do jogo na segunda parte, e Esgaio também não esteve com aquela intensidade que teve na primeira parte. O Vitória subiu um pouco as linhas, o Vitória reduziu os espaços na marcação individual e também zonal do meio campo, e o Vitória esteve em grandes momentos do jogo em cima nesta segunda parte. Procurou o golo do empate, não conseguiu. Vieram muitas substituições, aquela que eu queria destacar foi a substituição que saiu Hassan, entrou Francésio aos 71 minutos. Aqui o Braga tranca as portas do meio campo, mete mais um jogador no miolo que é Francésio, atua com Danilo Vukcevic e à frente Francésio, prescinde de um avançado e fica Paulinho na frente de ataque. Aqui Paulinho teve mais mobilidade, não só fazia a verticalidade, como também na horizontal, aparecia muitas vezes nas linhas. Depois desta substituição, Vitória foi para cima, Pedro Martins foi muito mais agressivo, muito mais atacante, tira Conan para meter Rafael Martins, mas depois o Braga também foi fechando as portas porque saiu Paulinho aos 86 e entrou Chadas. Foi, como eu disse, um jogo muito bem disputado, um derby minhoto, muito acérrimo, muito viril, grande intensidade. Não fiquei satisfeito com a qualidade de jogo por parte principalmente do Vitória. Fica aqui a análise às duas equipas, ao Braga e ao Vitória. Sorriu a vitória para os pupilos de Abel, para o Braga, que conquistaram 3 pontos muito importantes e claro que elevaram os índices motivacionais porque trata-se de um derby. Pedro Martins continua a tentar a fórmula mágica para devolver o Vitória aos vitorianos no que diz respeito à performance da época passada, e só espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Mais difícil analisar duas equipas, vídeo mais longo, por isso peço desculpa por ser grande, são as duas equipas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É aquele apoio aqui ao joguinho, que é o likezão, é colocar o like para apoiar este tipo de vídeos que dá muito trabalho. Vamos lá, maltinha, subscrevam o canal aqui mais, subscrevam o canal Joga Simples, estejam atentos ao futebol português, futebol brasileiro e algum entretenimento no que diz respeito aos videojogos. Da minha parte, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.